Produtor Rural, sua informação começa agora. Está no ar o Informativo de Grãos, com Ricardo Poletto, do Grupo Poletto Exportação e Importação de Cereais. Mercado, cotações, tendências e análises para quem vive o agronegócio. Na Chamamento FM 99.1. E vamos lá trazendo informações. E a pergunta que eu fiz ontem no ar, o que levou o soja a aumentar assim? Eu disse que ia perguntar pro Ricardo hoje. Eu pensava que ia abrir hoje o site do Grupo Poletto e ia estar 132. Mas não, estagnou no 130. Bom dia, Ricardo, tudo certo? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Chamamento. Prazer novamente, Miguel, nessa sexta. Semana passada, infelizmente, não pude. Estava em viagem. Fui ali pro Paranazão. Tenho contar aí como é que foi um pouquinho das lavouras que eu vi lá também, quando chegaram na cultura aí do trigo. E acabei não conseguindo retornar aí. Retornei no sábado. Pergunta mais, eu acho que todo mundo quer saber, né? Deu uma boa subida os grãos, né? 123 e foi aumentando. É. E tem boas chances aí, principalmente nesses meses agora de setembro, outubro, aí de soja testar novos níveis, né? Então, é um momento importante, né? Eu diria que é a maior alta que tivemos no último ano, né? Desde o ano passado que não chegava nesse patamar, né? No preço de pedra. No máximo ela chegava até 127, aí já caía, né? Isso. Então, vamos lá. Sempre falamos sobre clima, né, Miguel? Então, hoje mais frio. Sentimos uma diferença aí no clima, né? As mínimas aí, agora, para amanhã, até a temperatura deve cair e 6 graus, 5, 6 graus, 8 graus. No domingo também, podendo chegar até 2 a 3 graus, né? Isso aí. Aumentando um pouquinho na segunda-feira e retorno de chuva na quinta-feira. Quinta e sexta-feira. Tivemos uma semana bem úmida, né? Com garoas, né? Então o produtor agora está se preparando para o plantio de milho, né, Miguel? Agora, a partir do dia 20 de agosto, acredito que seja uma época boa. Agora está virado o mês, né? Ideal para o plantio de milho. Então, um momento importante da nossa região aí, né? O início de plantio de milho. Vamos lá, vamos iniciar falando sobre soja, então. O que tivemos? Tivemos uma semana atípica na Bolsa de Chicago, né? Com 2, 3 dias em alta, motivados por relatórios de consultorias de lavouras americanas, né? Então, algumas empresas terceirizadas rodando lavouras em estados-chave. Esse primeiro giro desse crop tour que chamam, né? Que é o que? Realmente em loco, vão nas lavouras e fazem amostragens de lavouras de soja, lavouras de milho, né, para ver como está o desenvolvimento da safra americana. Então, estados como Illinois, Nebraska, a Carolina do Norte, Dakota, são estados produtores, grandes estados americanos produtores. Então, esses primeiros 3, 4 estados tiveram uma previsão de redução na produção, primeiramente de milho e depois posterior de soja. Esses estados também estão recebendo umidade agora, mas sofreram muito com estiagem, né? E tem outros estados que também não chegou a chuva, né? Então, a gente pode ter novidades aí nas próximas semanas, se esses relatórios de lavouras continuarem ruins, né? Sim. Que é o que a gente, vamos dizer, deseja, né? Não desejando o mal do próximo, mas eu sempre digo que uma quebra na safra americana, a gente colhe bons resultados de aumento de grãos. Então, a Bolsa de Chicago, houve um alerta, né, na verdade, que, olha, não é tudo que estão falando que vai dar de grão, hein? Vai ser uma quebra maior. Às vezes o mercado esconde quando há uma grande quebra na produção. Parece que é o que está apontando esse primeiro início, em torno de 27% das lavouras desses estados, né? Esse primeiro crop tour, talvez foram as regiões mais ruins, né? Mas aponta uma quebra acima do que o mercado esperava. Então, Chicago reagiu
imediatamente. Essa semana fechando um dia após o outro de altas, né? E o bushel aí voltou a $12,33 agora para o mês de novembro, né? Saiu novamente da casa dos $11,80 e chegou aos 12,33. O que tivemos de novo aqui no Brasil? O dólar subindo, 5,19. E então atraiu bons negócios. E o produtor pôde, né? Nessa data aí de ontem, de quinta-feira e de hoje, né? Hoje tivemos bastante faturamento. O produtor aproveita, né? Que é essas... eu sempre digo, o melhor momento, Miguel, de vender a soja é no momento de alta, né? Com certeza. Não é depois que baixa, né? Tinha que ter vendido. Não. É no momento que está subindo. É onde você mais faz acerto, né? Então a soja deu bons ganhos aí nessa semana. Nessa reta aí do mês de agosto, né? Com essa queda, Ricardo, podemos semana que vem ter ainda mais preços melhores para nós? Hoje na sexta-feira o mercado está com um ponto negativo agora. Vamos ver o andamento hoje de Chicago. E geralmente como quando sobe 2-3 dias seguidos, na sexta-feira tem a venda de papéis, né? Sim. Mas pode ter novas notícias na próxima semana que motivem essa alta. Então eu vou, né? Só fiz um resumo aqui que eu fiz aqui para hoje, né? Então o que aconteceu com a soja? Ganhou força com a combinação de Chicago valorizado, né? Dólar firme e também os prêmios portuários aí em alta. Também impulsionaram os preços do mercado brasileiro, né? Então, nós tivemos alta nos portos e também no interior, aqui nas indústrias, né? Também tivemos esse movimento de alta, né? Então, o contrato em novembro chegou a $11,39 nessa quinta-feira, né? Como eu falei, indicando uma produtividade abaixo do esperados no cinturão de soja americano, né? Então quem opera no mercado financeiro acaba comprando os papéis apostando que o grão vai subir porque vai faltar grão mais adiante, né? Então dólar firme também 5,19, fornece um pouquinho também da paridade de exportação, né? E fortalece também a manutenção dos preços aqui no mercado físico. Aqui eu diria é um momento de estratégia, então do produtor agora, né? Vender uma parte, eu acho que é interessante, né? É difícil pegar o menor preço do ano, né? Mas a gente pode ter picos de alta ainda, novas rodadas de alta podemos ter sim, né? Agora nesse mês já vou falar já em mês que vem, né? Setembro, né? E outubro podemos ter rodadas de altas, então vale a pena. Quem está segurando, eu aconselho sempre a fazer um pouco de venda, né? E para aproveitar os preços, né? E tiver mais uma rodada de altas aí, influenciada por novas informações de andamento de lavoura. Depois, como vai ter muita informação, Miguel, nós vamos ter os dados da nossa safra aqui, né? Logo. Vamos mês que vem, em setembro, outubro, já começa a plantio aqui. Então o clima vai ser um clima adverso esse ano, aqui no Brasil, pode ter certeza, né? E nós vamos ter novidades também na safra aqui, que aí sim, o Brasil, o maior produtor, pode desencadear bons negócios. Então, é interessante acompanhar de perto aí esse ano que esse El Niño aí vai trazer oportunidades de negócios. É o principal fator, o El Niño? O tempo para mudar bastante aí? Isto. O El Niño ele desencadeia uma forte uma mudança nos padrões de chuvas, tanto no Rio Grande do Sul, né? Nós temos uma condição mais úmida, e principalmente centro e nordeste, né? E norte, que é uma grande produção brasileira de soja hoje. Então, nessas regiões aí a tendência é clima seco, pancadas, como nós tínhamos aqui, né? Então, vai um pouquinho para lá agora também essas secas, né? E vem chuvas para nós. Com certeza. Fizemos o contrato assim esse ano, né? Então, a tendência é que também que nessas regiões que tiveram já 8, 9 safras boas, sofram agora com falta de chuva. Então, isso acaba influenciando nos preços, sim. Né? Não somos o maior estado produtor, né? Então, a gente sabe que uma estiagem em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, ali na região do Mato Piba, né? Do Delta Mineiro, Tocantins, Maranhão, Goiás, ali pode aumentar os preços da soja no mercado interno. Ainda o maior produtor de soja é Mato Grosso? Mato Piba, né? Mato Piba. Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia.
Essas regiões são as mais fortes. Quando pega um eixo central aí, onde Sim. tem uma grande produção hoje de soja nessas regiões, um pouquinho cada estado, né? Mas hoje o maior produtor ainda é o Mato Grosso, né? Mato Grosso hoje é a região onde mais produz soja e milho no país, né? Então, também tem uma previsão de clima adverso, que é influenciado pelo El Niño, né? Uma redução na quantidade de chuvas, né? Então, safra brasileira pode desencadear, essa safra 26, 27, pode desencadear mudanças nos preços para o ano que vem. Então, acompanhar de perto e vamos estar reportando aqui na Rádio Chamamento, né, Miguel? Com certeza. Vamos estar informando o ouvinte, com certeza, em primeira mão. Então, preços firmes, o que eu tenho para dizer para finalizar sobre soja? Preços firmes, né? Acompanhando de perto, obviamente, vamos ter, não vai ser só alto, vamos ter liquidação de vendas, papéis, vamos ter dias negativos, né? Mas preços mais firmes agora em diante. Soja fecha 130. E sobre a Bolsa de Xangai, que eu vi uma notícia no site aí, Ricardo, se a China realmente estimular a economia, isso pode aumentar a demanda por soja? E Sim. outras commodidades, hein? Sim. A China, hoje é o principal parceiro brasileiro no agronegócio, né? O Brasil vende muita soja para a China, mas a China também depende de outros países, né? Mas a China quer pagar barata a soja, né? Não compra soja cara. Então, ela também está acompanhando essas notícias climáticas para fazer o seu posicionamento, né? E a demanda por soja, ela pode estabilizar, mas não só soja, milho, carnes, né? A gente diz assim, soja é a principal fonte de proteína, mas a China compra muita carne brasileira, né? Muito carne suína, muita carne de frango, né? Principalmente carne de frango, é uma das mais consumidas no mundo, né? E o Brasil também vende muito agora, que eu vou falar em seguida já sobre milho, esse DDG, que o Brasil produz etanol aqui no Brasil, e o resíduo do etanol, que seria o bagaço do milho, né, é feito ração, e está sendo exportado muito DDG, principalmente para a China, para o mercado asiático. Então, mais uma linha aí de produto que o Brasil vai ter em parceria. A China é o principal parceiro, mas na questão de soja, a China também vem comprando lotes americanos, precisa da soja americana, até tem acordos comerciais também, né? Então, eu acredito que isso deve se fortalecer, e a demanda chinesa, por mais que eles anunciem uma estagnação, uma recuperação, ela vem numa crescente, né? Lá a quantidade de pessoas lá é quase que incontrolável, a população, né? Só aumenta, né? Sim. Como a população mundial, né? Então, em 2050, o desafio do agronegócio é dobrar as quantidades produzidas hoje, né? Isso é uma demanda aí que o produtor sabe. Como é que vai acontecer isso? Lógico, um dos únicos países que pode aumentar as áreas é o Brasil, né? Os outros países estão nos limites, né? E com tecnologia, né? Com investimento, com o produtor com tecnologia, biotecnologia, Sim. né? Produzindo mais na mesma área, né? Esses são os desafios do agronegócio. E a tecnologia vindo para ajudar também. Hoje a gente está falando em milho acima de 200 sacas, talvez daqui a alguns anos vamos falando em 300, em 400, já estão produzindo até essas quantidades. E soja, talvez vamos estar falando em 100 sacas mínimas, então dobrar a produção, talvez com as mesmas áreas. Esse é o desafio, né? Então vamos lá, sobre milho, então, mercado de milho, teve um leve reajuste essa semana, o mercado de milho internacionalmente subiu, então, Bolsa de Chicago também apresentou movimentos de alta, devido também a esses relatórios, essas primeiras vistorias em lavouras americanas, onde o milho é mais prejudicado nesse momento, né? Inclusive, então o mercado de exportação dá uma respirada, que estava muito baixo, né? Mas no Brasil ainda os preços ficam mais estagnados,
porque ainda sofremos bastante pressão da oferta de milho, da safrinha, de segunda safra, então tem bastante milho no mercado, né? Bom, estamos vendo a questão econômica, o mercado milho e trigo, eles passam mais pela situação econômica brasileira também, temos que analisar para entender, né? Que passa pela parte de carnes, né, da questão financeira, né, então você vê hoje a população brasileira, né, parcelando pizza, né, então a situação econômica do brasileiro, 80% das pessoas estão endividadas, então bastante, né? isso representa uma troca da população brasileira quando vai no mercado, né, então troca por proteína, eu vou consumir carne, eu vou consumir uma vez só na semana, vou trocar por proteínas mais baratas. Então aí tu vê uma movimentação e também os grãos vão para essa movimentação. Então o mercado de milho, por mais que suba no mercado internacional, no mercado brasileiro, há uma diferença entre o que o produtor gostaria que tivesse e o que realmente que estão pagando hoje. Né? Para o produtor aqui, o milho deveria estar acima de R$65, né? E hoje o milho está a 59. Então, a indústria, obviamente, alega que não consegue repassar preços nos seus produtos, que é a carne, né? Isso. Que é o principal produto usado no milho, né? Agora temos a questão ali dessa segunda safra sendo boa parte absorvida pela produção de etanol e os resíduos vendidos como farelo para exportação. Então, um grande consumidor de milho, vamos ter novas indústrias aqui em Passo Fundo, de fábricas de etanol. A gente está vendo o etanol também subiu na mistura do combustível da gasolina, né? Passou a 32%. Então, o milho automaticamente, aos poucos, vai ser todo consumido aqui no país, né? E vai precisar mais produção. Então, eu acredito que milho é o produto da vez, né? Do momento, né? Por mais que esteja esse preço, Miguel, hoje temos uma boa rentabilidade produzindo bem, obviamente, né? Isso a previsão clima favorável para a cultura do milho. Antigamente o milho era pouco... Mas aí, Ricardo, pode subir o milho? Pode, com certeza, né? Só que a gente sabe que o mercado brasileiro de carnes tem que melhorar, os consumidores consumir mais carnes, né? O setor de exportação também, as grandes empresas continuarem vendendo carnes para os seus países, não ter nenhum travamento, nenhuma epidemia, nenhuma gripe suína, aviária que atrapalhe nesse momento, né? Então, a tendência do milho também são preços mais firmes, mas o degrau de subida do milho é devagar, né? Sempre a oferta e a demanda é o que gerem, né? É lento, vamos dizer assim. Se tivermos um safrão de milho aqui no Rio Grande do Sul, obviamente os preços ficam estagnados, né? Nesse primeiro momento. Então, milho fecha cotado aí a R$59. E no mercado de trigo, algumas informações, Miguel. Sim. A Conab no Brasil revisou, então, essa semana para baixo a safra para 2026. Aí eu vou falar uma visão minha. Na semana passada estive passando, fui até Foz do Iguaçu, passei em grandes cidades produtoras de trigo, como Ampere, Realeza, depois de Matelândia, Marmeleiro, depois basicamente no Paraná. Aqui em Santa Catarina, pouco trigo plantado, tá? Reflexos do El Ninho, dos custos, dos preços de trigo, igual ao Rio Grande do Sul, mas Paraná sempre foi uma referência em trigo e muito pouca área de trigo, que você vê, obviamente, da estrada, né, nos horizontes, né? Algumas lavouras de trigo já prontas para o fim do mês agora, início de outubro já vão ser colhidas, né? Claro, vão depender de clima, e metade do trigo, lógico, vai ser colhido no mês que vem, ali no mês de setembro e outubro, que é onde é colhido o trigo paranaense, né? Mas vamos ter já em números de colheita agora. Mas poucas áreas de trigo. Então, Paraná diminuiu bastante as áreas de trigo, é visível. Muita área colhida, milho, recém-colhido milho safrinha nessas regiões. Então, agora vão receber soja, provavelmente. E depois vão receber de novo milho de segunda safra. Tu vê que anos anteriores o trigo ele vinha em primeiro e o milho em segundo. Agora exatamente. Deu uma invertida. Deu uma inversão, que é
o milho vem dando mais rentabilidade, né? E não só lá, aqui também, né? Então, eu vi uma grande diminuição no Paraná e a Conab vem retratando aos poucos aqui, né? Então, uma redução de... a projeção de produção brasileira foi revista para 5,8 milhões. Cerca de 20% a menos já. 20% a menos em relação ao ano passado. E pode cair mais, né? Se tivermos aqui no Rio Grande do Sul, produção brasileira, contando o Rio Grande do Sul, se tivermos aqui chuvas, aí na maturação, que tem previsão de chuvas, né? Pode cair a produção e qualidade e reduzir mais ainda. Então, a previsão de importação de trigo pode chegar a 7 milhões. Então, nós vamos comprar em torno de 2 milhões a mais de trigo do que produzimos, né? Além do dobro, mais 2 milhões. Então, o consumo brasileiro é de 12 a 13 milhões, né? 5 vamos produzir, 7 vende fora, né? Então, previsões quanto a preços de trigo é boas, são altas, né? Mas também vai depender da qualidade do nosso trigo que vamos colher, né? Uma notícia também sobre trigo, mercado internacional, né? Tem ainda conflitos, guerras, né? No mercado internacional também as atenções estão voltadas ao Mar Negro, né? Que é onde ficam Rússia e Ucrânia, saem com seus navios de trigo para o mundo. Então, ataques contra as estruturas portuárias e navios comerciais na Rússia, ataques da Ucrânia, né? Provocaram interrupções e atrasos nos embarques de grãos, aumentando a preocupação com a oferta global. Então, isso pode ser também um fator que pode vir ao preço do trigo internacionalmente disparar, né? Então, se continuar esses conflitos. Em Chicago, se analisarmos, tem de junho para cá, então 17% já de aumento no trigo de exportação, né? Então, em resumo, a demanda no mercado brasileiro e o cenário geopolítico vão ditar os preços das cotações. Então, a demanda, por outro lado, os moinhos também relatam diminuições nas vendas de farinha, e isso é reflexo, os moinhos, né? Isso é o mercado interno, é reflexo da economia nacional, como eu volto a falar, né? Talvez lá a padaria vendia 1.000 pães por dia, está vendendo 800, dando um exemplo, né? Sim. Talvez a dona de casa que não fazia pão voltou a fazer para tentar economizar. Então cada um vai analisar nesse. Num geral, eu vou dizer assim, Miguel, claro, nós temos questões climáticas aqui, mas esse ano está um ano bem diferente. Tem meses mais fracos de venda. Conversando com lojistas também sentem isso, né? Uma diminuição do dinheiro está caro, os financiamentos estão caros, os juros estão caros, né? Então, pegar empréstimos hoje é muito alto o valor, então as pessoas ficam mais acomodadas e acabam não consumindo bens e produtos, né? Então, a gente vê essa questão econômica no dia a dia, né? E acaba também fazendo as pessoas trocarem produtos dos mercados, né? Diminuindo a compra, né? E aqueles vídeos, você vai com R$100 no mercado, você não compra quase nada, né? Então, e antigamente são os reflexos da inflação, né? Quando tu ia com R$100, tu conseguia fazer um rancho, um carrinho cheio. Exato, em outras épocas, né? Então, o alimento não parece, mas ele está caro, as coisas estão mais caras, né? Sim. Então, claro, a gente fala aqui sempre, tomara que subam os commodities, mas a gente sabe que o custo de vida do brasileiro já está alto, né? E bastante alto. O trigo fecha, Miguel, então R$70 aí nessa sexta-feira. Aqui, bastante plantação de trigo, comparando com o Paraná lá. Sim, o Rio Grande do Sul ainda tem áreas... Previsão esse ano, o Rio Grande do Sul ter áreas maiores que o Paraná, né? A gente vê bastante trigo aqui na região da Vacaria, são regiões que plantam um pouquinho mais tarde, né? Sim. São regiões... mas mesmo assim o Rio Grande do Sul diminuiu, né? E aqui na nossa região tem alguma comparação do ano passado? 50% a menos, eu diria. É grande o que diminuiu, né? Metade do trigo talvez que o ano passado. Vamos ter uma safra bem pequena esse ano. E em compensação tivemos um aumento de milho, né? Sim. O padre estava dizendo que foi para esses lados da linha São Paulo, que tinha trigo na beira da estrada. Ele falou: que trigo mais bonitos
Ele disse, torcemos que a chuva não venha. Que a chuva não estrague. Né? Então o produtor plantou, né? Muitos produtores fizeram uma lavoura mais barata, com custo semente própria. Então, meio que plantou assim, se vir bonito, vamos colher, né? Até ele mandou a foto aqui, deixa eu ver se eu acho. Miguel, os fertilizantes também, então eu sempre comento aqui. Essa semana os preços estão... alguns fertilizantes, a ureia estabilizou o preço, né? Na casa de R$3.000 a tonelada, 3.200. Fertilizantes também. As companhias estão dando alguns descontos para esse compras desse mês aqui. Então tem bons negócios ainda para aquele produtor que vai comprar fertilizantes ainda, que está indo atrás, né? Tanto para a cultura do milho, que está aí o plantio, né? Quanto para a cultura do soja. Muitos bancos liberando financiamentos agora, né? Custeios, né? Atrasou um pouquinho. Até a liberação do Plano Safra esse ano se atrasou um pouquinho. Então, muitos produtores estão liberando agora e estão fazendo a compra. Então, consegue bons preços. Mas eu acredito que é daí para cima. Não deva ter redução, né? Sim. As companhias estão com os estoques já em casa, comprados, né? Então, cuidar do dólar, né? Se o dólar subir mais, os fertilizantes podem subir. Subir também. É o que eu acredito. Então, basicamente, são essas informações, Miguel, aí nessa sexta-feira. Aqui a foto do Padre bonito. As lavouras de trigo, já que estamos na cultura, estão muito bonitas na nossa região. De agora em diante, tem já trigo de maio encaixado, tem trigo que vai encaixar agora no próximo mês, né? Então, geadas agora começam a estragar também, né? Então, acredito que não vamos ter, né? Acho que não, só o frio é bom, é um tratamento para o trigo, ótimo. Precisaria de sol também agora. O produtor aplicou ureia, então tá em bom desenvolvimento. Vamos cuidar de agora em diante. O que vai acontecer? Isso aí. Ricardo, algum palpite para a semana que vem? Ah, meu Deus do céu. Quer passar? Meu Deus do céu. Olha, o Grêmio... Eu acredito em um jogo equilibrado no Beira-Rio. Né? O Grenal eu acredito em equilibrado, mas o Inter com uma leve vantagem no momento, né? Também acho. Né? O pessoal diz, os dois times estão no meio da tabela, para baixo, ali na zona de rebaixamento, mas eu vejo o Inter mais organizado, na minha opinião, né? E principalmente contra times maiores, né? Eu vi jogos aí com o Palmeiras e outros clubes, o Inter se portou bem. Então, Grenal é Grenal, sim, é outra emoção. Às vezes um jogador novo aí é o destaque, eu tô apostando numa briguinha. Eu acho que vai dar um arranca-rabo. É o mais certo. Já tem provocações aí, então... mas assim, é uma gangorra sempre, né? São dois jogos, lógico. De repente um 0x0, 1x1 ou 2x1, não tá perdido pra ninguém, né? Vai definir na arena, com certeza, né? Mas olha, eu vou apostar no empate aí, 1x1. Vou cravar 1x1. 1x1 no Beira-Rio e definir na arena. Aí é outro jogo. Vou contigo. Nós sempre tomamos um gol, né? A nossa zaga é de praxe, né? Normal. Embora nós temos um baita goleiro, mas a nossa zaga sempre leva um gol. Então eu acho que nós vamos conseguir fazer um. Mas já tá bom demais pra nós. 1x1 e depois 1x0. Chorado lá na arena, dá pra fechar. Já podemos mandar esse palpite lá pra ele. Um abraço, beleza, Ricardo. Obrigado novamente pelo espaço, a você, Vassali, todos os ouvintes da Rádio Chamamento. É um prazer sempre fazer nesse horário, na sexta-feira, logicamente quando é possível, né? Sim. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Até semana que vem. Vem então a bênção dos alimentos com o Padre Walter. Poleto Exportação e Importação de Cereais Limitada está recebendo e comercializando a produção agrícola, soja, milho, trigo, nas unidades de Campinas do Sul e Cruz Altense. Revenda de fertilizantes e defensivos agrícolas, calcário e corretivos de solo, com assistência técnica com engenheiro agrônomo e técnico agrícola. Toda a linha de materiais de construção do alicerce ao acabamento, com preços e condições especiais de pagamento. Poleto Exportação e Importação de Cereais, a melhor opção para a comercialização de sua safra. Cruz Altense, Rua Pedro Álvares Cabral, 198, em Campinas do Sul, na Rua Pedro Álvares Cabral, saída para Erechim. Fones 54 3366 1157 e 3366 1103.